Neste último bloco do Sem Censura Pará, conversamos com Carlos Alberto Maciel, que é coordenador do Programa de Infância e Adolescência, o PIA, da Universidade Federal do Pará. E esse programa vai promover agora, esta semana, um seminário com vários palestrantes que vão falar sobre diversos aspectos da adolescência e da infância. E aí, o Maciel vem aqui com a gente, de vez em quando ele vem, é sempre um bom bate-papo para conversar um pouquinho sobre o evento, né, Maciel? Eu agradeço muito, você está coordenando. Uma das palestrantes virá aqui ao Sem Censura conversar com a gente nesta semana. Essa é uma novidade muito boa, informar isso para todos os telespectadores. A professora Mary Del Priori estará aqui na quarta-feira, no Sem Censura, justamente para falar um pouco da obra dela e também fazer uma propaganda do nosso seminário, né? Aí, aproveitando, antes dela, você já divulga o seminário, o que vai ter de bom lá, como é que vai ser, quem que vocês vão receber, os temas que vocês vão tratar. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade aqui do programa e dizer que o nosso seminário, que vai se chamar Infância e Adolescência, que é esse aqui, né? A gente vai mostrar aqui, ó. Esse seminário, ele já está sendo programado como uma atividade regular do PIA, que de 2 em 2 anos nós fazemos um debate, trazendo alguns autores que discutem infância e adolescência sob diferentes óticas, né? Nesse aspecto do ano de 2013, o nosso objetivo é trazer diferentes pesquisadores da área da história, a professora Amélia Del Priori, da antropologia também, a professora Angélica Maués, da Universidade Federal do Pará. Da área de educação, nós estamos trazendo a Sônia Regina, que é a professora do ICED, do Instituto de Educação. Aí, só para eu interromper um pouquinho, mas assim, a professora Mary, por exemplo, vai falar sobre a história das crianças no Brasil, né? Na realidade, a conferência de abertura vai ser Sexualidade na Adolescência, Histórias Não Reveladas. Né? É uma pesquisa que ela fez e identificou parte da história de como os registros identificam um pouco a sexualidade na adolescência, né? Então, ela vai trazer esse tema para a gente poder conversar um pouco. Aí a professora Ângela já fala de outro tema. A professora Sônia Regina, Infância e Educação na Contemporaneidade. A professora Angélica Maués. Infância e um olhar antropológico, né, que ela vai dar um pouco sobre essa palestra. E como conferência de fechamento, nós trouxemos também a professora Jurema Brites, da Universidade de Santa Maria, que vai falar sobre infância, uma visão de classe, organizações familiares e práticas sociais. E também vamos ter uma oportunidade pelo programa Infância e Adolescência, apresentar alguns indicadores que nós já estamos fazendo nossa pesquisa sobre representações de infância na Amazônia Paraense. Nós já fomos a algumas cidades e pegamos alguns dados bem interessantes de como a infância é representada, como a iconografia do século XIX e do século XX trata da infância nessa região. Como é que o que você já pode trazer para a gente? Tem uns dados muito interessantes. Desses dados. Nós já fomos em alguns municípios históricos, como Bragança, Vigia, Cametá, Belém, também fomos até Viseu, e alguns dados têm demonstrado coisas interessantes de como a criança era representada e registrada, por exemplo, em livros de batismo, de óbitos. Mas aí século, o que você diz? Século XIX, né? 1870, 1850. A fase da pesquisa da professora Maria de Nazaré. É bem interessante. Só para você ter ideia, como é bem diverso essas formas de denominação, no caso das mulheres que não têm marido, por exemplo, ela tem várias denominações que vai alterando com o passar do tempo, né? Ou é chamado filho de uma família natural, ou seja, só da mulher, né? Então, a mulher é considerada que não tem esposo, ela não é inscrita socialmente, então ela está mais próxima da natureza do que propriamente da condição social dela. Então, a inscrição do registro é a família natural, né? Mulher natural. Outro aspecto bem interessante que tem, e eu até brinquei com os meus colegas, que em Bragança nós conseguimos um dado que também se repete em outros municípios, quando o pai não se sabe quem é o pai, aparece o chamado pai incógnito, registrado, né? Eu até brinquei e disse que esse é o que tem mais filho em Bragança, em 1875. É o pai incógnito, né? Então, assim, tem alguns dados que demonstram como é que a criança é representada em nossa região, né? Um caso interessante em que nós identificamos um livro de registro de óbitos de crianças, filhos de escravos, né, em que demonstra uma forma muito diferente de tratamento e de registro. As crianças brancas, por exemplo, eram sempre chamadas de nasceu ou morreu o inocente, tal. Né? Aí a criança é chamada de inocente. Morreu fulano de tal, filho da fulana, escrava do senhor tal. Aí não tinha antes essa... Filho de negro
quando não era inocente. Né? Então você vê os formatos diferentes de tratamento ficam bastante evidentes, né, nesses registros, né? Registros tanto nesses documentos como também na pintura, né? Como a gente está usando a iconografia para poder fazer essa pesquisa, é muito interessante. Em Cametá, no Museu da Cidade, tem uma pintura de 1857 que retrata o período de cólera que teve 1854, 55. E aí é possível identificar lá como a criança é representada, né? A criança é representada com uma certa indistinção entre ela e um adulto. As crianças que aparecem, as poucas crianças que aparecem, parecem adultos em miniaturas. É bem próximo ao estudo do Arrier na Europa, né? As crianças são adultos em miniaturas. E a gente vai ver isso também nos santos, nas imagens, nas esculturas que a gente já foi nas igrejas e conseguiu catalogar. Mas essa ideia de infância, de criança, ela surgiu exatamente quando? Bem, um dos clássicos desse estudo é o Philippe Arrier, que procura evidenciar por meio da iconografia na Europa, em que o debate, quer dizer, o início do aparecimento da ideia de infância, porque criança sempre teve, sim, né? Mas a infância, né? Enquanto uma categoria que procura dar conta das crianças com uma particularidade muito específica, ou seja, com a ideia de cuidado da criança, dentro da família, etc., começa a surgir mesmo num período que vai se consolidando o capitalismo, né? Ou vai aparecendo a chamada família nuclear burguesa. Ou seja, você tem aí a passagem do século XVIII para o século XIX, que surge a ideia de infância, efetivamente. Que é com a criança diferente, né? Diferente, com tratamento diferenciado. Claro, antes a criança fazia parte ali do... Ela usava roupas de adulto em miniatura, ela não tinha muito... todos os cuidados que se tem hoje, né? Então é bem interessante porque no Pará, pelas nossas pesquisas, é possível identificar por meio dos registros iniciais que a gente tem uma pluralidade de infância no sentido de como as crianças são tratadas. Lugares em que essa ideia de infância moderna já fica muito mais assentada, mas também uma ideia de uma criança que não tem esse cuidado, essa proteção, como a gente entende contemporaneamente. Né? Elcio quer fazer perguntas, professora? Diga, professora. Encontrou em alguma documentação os maus tratos às crianças nesse período do 19? Infelizmente, a gente não consegue identificar esses registros, porque tanto nos livros de batismo como nos livros de óbitos não ficam registradas as causas de morte. Não fica evidente. Agora, como a gente tem visitado também cemitérios, professora, a gente tem observado a seguinte situação. Os túmulos infantis, via de regra, é possível observar, principalmente nessas cidades históricas, os túmulos infantis são tratados, até hoje os túmulos mais recentes, né, são tratados assim, na grande maioria das vezes, com muito descaso. Então, são túmulos que rapidamente vão se desfazendo, tem só aquele pedaço de madeira que identifica que tem um túmulo, daqui a pouco desaparece e você só sabe que é um túmulo ali porque já está numa outra quadra de enterro. Né? Por exemplo, os cemitérios mais de 100 anos, como por exemplo Cametá, Bragança, as crianças são enterradas como já não tem mais espaço entre os túmulos, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, vai ficando aqui. Por exemplo, em Bragança fica muito forte o cemitério mais novo da cidade, de quase 40 anos. Quando a gente bate uma foto da ala das crianças, que lá ele é todo subdividido, só dá para identificar alguns túmulos que são mais cuidados pelos pais, assim, que são túmulos que se destacam em comparação aos outros. Aproveitando o que a professora Nazaré colocou, na questão de trabalho, a criança enquanto mão de obra infantil, a utilização dela, vocês detectaram na pesquisa muita coisa? Isso não, a gente ainda não está com esse foco de estudo. A gente quer primeiro identificar a representação da infância. Isso provavelmente é algo que a gente vai na continuidade da pesquisa. Mas a nossa região é uma região que é uma incidência muito forte do trabalho infantil, até porque a cultura predominante é a ideia de que é melhor essa criança estar no trabalho do que estar na rua. Né? Então, essa compreensão cultural serve como combustível para a reprodução dessa prática de exploração da criança por meio do trabalho. Né? A nossa região é muito forte. A dona Darcy Almeida, ela parabeniza o programa de hoje, diz que os assuntos são excelentes. E o Raimundo Neto quer saber como a infância é retratada pela educação, já a criança como um corpo sexuado.
Na realidade, esse é um tema também que nos interessa lá para frente, mas já existem alguns autores que têm chamado a atenção para isso. Um autor muito recente é o Neil Postman, que fala sobre o desaparecimento da infância, que é um livro dele, tem demonstrado que a mídia hoje, né, o processo educativo também tem colaborado para que a criança deixe de ter as características da infância, período da modernidade e com o período contemporâneo. Mais para cá, a criança rapidamente tem que se erotizar, rapidamente, inclusive, tem que adquirir uma capacidade de entrar no mercado de trabalho, incorporando comportamentos competitivos desde cedo, né? É por isso que, inclusive, os dados estatísticos na área de saúde têm mostrado que as crianças de hoje, elas estão já absorvendo e apresentando doenças, digamos assim, que são de adultos. Crianças com problemas de coração, crianças com problemas de úlcera, diabetes, crianças, por exemplo, com estresse. Quer dizer, a criança entra logo numa roda viva competitiva, né? Então, tem situações de classe média, classe alta, que a criança precisa ir para o colégio, vai para o Kumon, vai para a natação, para o francês, para o inglês. Ela tem pouco tempo para ela poder ser criança e viver o mundo lúdico da criança. Ela tem uma agenda, né? Ela tem uma agenda de um adulto, né? Então, ela não tem mais tempo para ser criança. Aí mais na classe média, classe alta, né? Esse programa de vocês que estuda a infância e a adolescência, que outros estudos mais vocês estão fazendo ou já fizeram, Marcelo? Nós já fizemos, inclusive, sobre trabalho infantil, né? Trabalho infantil doméstico, que é uma das pesquisas que nós realizamos. Eu lembro que você veio aqui Viemos já apresentar aqui o livro, trouxemos aquele livro que é interessantíssimo. Sobre mulheres do Bengui, né? E também nós temos as ações de extensão, né? As escolas daqui da rede estadual e da rede municipal, onde nós vamos nessas escolas apresentar palestras, atividades sobre cultura de direitos nas escolas. Mas certamente esse é um tema não muito fácil, porque também tem resistências, né? As nossas escolas nem sempre estão abertas à incorporação dessa ideia da criança como sujeito de direitos, né? Ok, então o seminário começa... No dia 12 e 13 de setembro. Quer dizer, agora, nessa semana, quinta e sexta-feira. Quinta e sexta, né? Tanto a professora Jurema e a professora Meridel Priori chegam na quarta-feira. Na quinta-feira já fala a professora Meridel Priori e a professora Jurema Brits na sexta-feira. Eu gostaria só de chamar a atenção que o auditório é o auditório novo do Instituto de Ciências da Educação, só tem 180 lugares. Nós estamos com pouquíssimas vagas. Infelizmente, como são poucas vagas e a professora Mary chama, dá tempo das pessoas se inscreverem. Mas a gente não vai poder permitir entrar gente que não se inscreveu, porque quem se inscreveu vai ter lugar garantido. Lógico. Então, a gente não pode, infelizmente, garantir. Mas você quer dizer como é que pode fazer para se inscrever? Gostaria que as inscrições pudessem ser feitas pelo Programa Infância e Adolescência, pela Universidade Federal do Pará, telefone 3201-8128, ou então entrar em contato pelo site do PIA, que é www.pia.fpa.br, e lá vai pegar as informações sobre o seminário. A gente está mostrando no vídeo. Tem mais uma pergunta, Júcia, para encerrar? A gente tem um comentário. O Hudson Andrade participa pelo Twitter e ele diz que não há registro de maus tratos porque na época o espancamento dito de correção e outras hipocrisias não era considerado violência, né? E ele diz que é peculiar e deve ser tratado em sua particularidade. Sobretudo, deve ser... Só lembrando os estudos mais antigos que mostram a história da infância, evidenciam que os pais tinham o poder de... Eu também acredito que a imprensa ela era uma aliada na denúncia das crianças que sofreu maus tratos, mas crianças pobres, estrangeiras. Assim. Ela denunciava, a imprensa, final do 19 e início do 20. Ainda bem, né? Ainda bem. Gente, eu vou encerrar o programa, agradeço a vocês muito, mais uma vez, agradeço muito por terem vindo conversar com a gente. Eu vou me virar agora para lá, vou fazer o sorteio, porque a gente tem um livro. Obrigada a todos, ao professor Elcio que me ajudou hoje aqui com as perguntas. E eu vou sortear o livro Abecedário do Futebol, do Lázaro Falcão. E quem vai ganhar é o Alex Barata, do bairro do Marco, que ele adora ler, nosso telespectador assíduo do